No último dia de viagem à Rússia, o presidente Lula foi questionado sobre a visita oficial em meio à guerra na Ucrânia. Durante reunião no Kremlin, o presidente Lula chegou a pedir uma ampliação do cessar-fogo anunciado por Putin para celebrar o dia da vitória contra os nazistas na Segunda Guerra. Lula pediu que a trégua passasse de 3 para 30 dias. Putin não respondeu. E pouco antes de deixar o país, Lula deu uma entrevista à imprensa. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou a visita e viu os acenos de Lula a Putin como um sinal de parcialidade. Lula foi questionado pelos jornalistas sobre a decisão de acompanhar o desfile do Dia da Vitória e se isso não o descredencia para tentar mediar um acordo de paz, mas não respondeu objetivamente a pergunta. Para muitos países europeus, e não só para a imprensa europeia, isso aqui foi uma peça de propaganda política do Vladimir Putin. O senhor acha que o senhor contesta essa afirmação e não há um custo de imagem diplomático e de imagem pessoal até que o senhor se coloca e se dispõe a ser um negociador em relação à Ucrânia? E muita gente diz que essa participação no evento o descredenciaria como negociador justamente por estar muito voltado para um lado. Se tudo for exploração política, você não pode fazer nada. A posição do Brasil, ela é muito, mas muito, muito sólida. Ou seja, independente de eu ter vindo aqui, independente de eu ir à China, independente de eu ir à Argentina, independente de eu ir a qualquer país, a nossa posição continua a mesma com aquilo que a gente pensa sobre a guerra da Ucrânia. Nós queremos paz. Quando se anda por Moscou, num dia como esse, não parece que estamos em um país em guerra. Mas o conflito com a Ucrânia, que já dura mais de 3 anos, é visível em pequenos detalhes da vida cotidiana da sociedade russa. Metrô cheio, parque de diversões animado, lojas funcionando normalmente. A não ser por episódios isolados, como o fechamento de aeroportos em Moscou na semana passada, a vida na capital segue o ritmo de uma grande cidade. No supermercado, por exemplo, não falta comida, mas os preços aumentaram, como contou o Matheus, engenheiro químico que vive aqui. Pouquíssima coisa mudou. Eu sinto que existe um clima de pacificidade, assim, uma coisa muito pacífica em todas as grandes cidades, mas os preços deram uma pequena subida, assim. Eu sinto que no mercado existe uma certa diferença do que era em 2021, quando eu vim a primeira vez, por exemplo. Nas ruas onde as torcidas se reuniam na Copa de 2018, consumidores passeiam tranquilos olhando vitrines. Mas lá está o cartaz que convida os jovens a se alistarem no exército para participar da guerra em troca de uma recompensa em dinheiro. A Milena, que se mudou para o país em 2017, disse que a maioria dos russos que conhece gostaria que o conflito acabasse. Ela afirma que, por causa das sanções econômicas impostas por causa da invasão da Ucrânia, tem dificuldades em fazer e receber transferências bancárias do Brasil. Ficou um pouco mais difícil, essas incertezas, mas assim, de maneira geral, a vida mudou muito pouco aqui. A gente foi pouco afetado, tirando essas questões um pouco mais técnicas ou burocráticas, mas a qualidade de vida aqui continuou muito boa. Os impactos da guerra são mais visíveis em cidades próximas à Ucrânia, como Belgorod e Kursk, onde muitos brasileiros estudavam medicina quando a invasão começou. O conflito não chega à capital por fatores como a distância da fronteira e o forte esquema de segurança em Moscou. O poderio militar russo foi exibido com orgulho pelo governo Putin no desfile de ontem e visto de perto por 29 chefes de Estado, a maioria de regimes autoritários. Entre eles, o ditador venezuelano Nicolás Maduro e o presidente da China, Xi Jinping, com quem o presidente Lula deve se encontrar na próxima semana. A comitiva brasileira desembarcou no começo da tarde, horário de Brasília, em Pequim.